Olá! Hoje vamos responder aos questionamentos feitos pelos participantes da capacitação Boas Práticas na Alimentação Escolar e Diretrizes Sanitárias para o Retorno às Atividades Presenciais nos Ambientes Escolares, realizada através de transmissão no canal do YouTube Capacitações EPAGRE Online. Eu sou Flávia Maria de Oliveira e estarei na mediação dessa interação com o colega Felipe Espíndola, responsável técnico desse encontro. Essa capacitação é uma parceria entre EPAGRE, FECAM e Undime. As perguntas foram realizadas via chat e respondidas por todas as instrutoras da capacitação após a interação. Responderemos agora as questões recorrentes e que estavam mais relacionadas aos ambientes escolares, ponto focal da nossa capacitação. Iniciamos a devolutiva com a extensionista social da EPAGRE, Aline Cagliari, respondendo. Durante a capacitação, surgiram algumas dúvidas sobre a carteira de saúde e o que fazer quando o manipulador de alimentos fica doente. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas questões, Aline? Bem-vinda. Obrigada, Flávia. Claro, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A carteira de saúde é uma exigência para todos os manipuladores de alimentos, mesmo para os temporários ou eventuais. Ela deve ser renovada, no mínimo, anualmente. O médico do trabalho realizará o exame clínico e poderá solicitar alguns exames complementares, como coprocultura, coproparasitológico e hemograma, entre outros, para emiti-la. Já o manipulador de alimentos que apresentar doença infecto-contagiosa na sua fase ativa de transmissão deverá comunicar imediatamente seu responsável direto e procurar atendimento médico. O médico emitirá um atestado, caso seja necessário o afastamento das suas funções, que deverá então ser encaminhado para o setor de RH. Algumas merendeiras perguntaram se é correto ter lixeiras dentro das cozinhas e sobre o descarte do lixo. Você poderia nos orientar sobre essas questões? Sim, claro. Não há problemas em ter lixeiras dentro das cozinhas, desde que elas estejam limpas e higienizadas, munidas com saco plástico, possuam acionamento por pedal automático e estejam sempre tampadas. Também é possível ter lixeiras diferentes conforme cada tipo de resíduo. Restos e sobras de alimentos devem ser descartados. Eles não podem ser reaproveitados. Ainda recebemos alguns questionamentos sobre a higiene do ambiente. Se as cozinhas escolares podem ter cortina, se é correto varrer o chão, se as bancadas precisam ser obrigatoriamente de inox. Consegue nos esclarecer essas dúvidas? Então vamos lá responder essas questões tão interessantes. As cozinhas escolares não podem ter cortinas de pano ou persianas em suas janelas, devido à possibilidade do acúmulo de sujeira, principalmente do pó e do risco de acidentes. O chão da cozinha nunca deve ser varrido durante os processos de manipulação dos alimentos. As partículas de sujeira sobem e se espalham, podendo contaminar ainda mais o ambiente e os alimentos. O ideal é realizar este procedimento no final do serviço e utilizando um pano úmido. As bancadas devem ser de um material liso, impermeável, não poroso. O inox não é o único material existente com essas características, apesar de ser recomendável e ser frequentemente utilizado. E sobre as esponjas de louça? Muitas merendeiras perguntaram sobre o tempo de duração. O que você poderia nos orientar sobre isso? Então, sobre as esponjas de louça, posso falar que a troca delas é variável conforme a intensidade e a frequência do uso. Ou seja, se ela apresentar sinais de desgaste, deve ser substituída. Mesmo que ela aparente estar em boas condições, ela deverá ser trocada no máximo a cada 7 dias. Isso porque ela acumula uma grande quantidade de micro-organismos. Assim, ela deve ser higienizada diariamente e guardada seca. O especialista em microbiologia, Roberto Figueiredo, ensinou 3 técnicas diferentes para a gente fazer isso direitinho. Embrulhar a esponja em um papel toalha e levar ao micro-ondas por 1 a 2 minutos.
deixar a esponja submersa em água fervente por 3 minutos, ou ainda deixar a esponja submersa em uma solução clorada por 10 minutos. Essa solução clorada deve ser feita com 2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água. E ainda sobre a higiene de utensílios, algumas merendeiras perguntaram: é possível utilizar palha de aço para limpar as panelas? Por que algumas escolas estão substituindo os utensílios de plástico e também se os panos de secar louça são proibidos? Não deve-se utilizar palha de aço para a limpeza das panelas. Aconselha-se a utilização de produtos específicos para limpeza pesada e desencrustrantes. Algumas escolas realmente estão substituindo seus utensílios antigos de plástico, possivelmente em função do risco de liberação de bisfenol A, quando utensílios de plásticos que os contêm, ou seja, que não são certificados como livres de bisfenol A, entram em contato com alimentos quentes. Outras escolas podem estar substituindo em função do desgaste e das dificuldades para a correta higienização. A louça não deve ser seca com os panos de algodão que tradicionalmente utilizamos em nossa casa. De preferência, ela deverá ser seca naturalmente ou com panos apropriados tipo Perflex. Obrigada, Aline. Nós seguimos agora com a participação da extensionista social Heloísa Rovares Pinheiro e iniciamos com as perguntas relacionadas à coleta de amostras. Foram muitas e nós escolhemos algumas. Entre elas estão: para produtos como iogurte em embalagens individuais, deve-se coletar amostras de uma única embalagem ou mais? Quantas amostras de cada alimento devem ser coletadas em cada refeição? E quando não tem freezer para colocar as amostras, pode-se colocar junto com outros alimentos? Bem-vinda, Elô. Boa tarde. Então, em relação às amostras, quando a gente tem, no caso do iogurte que foi citado, embalagens individuais, a gente deve coletar no mínimo 100 ml, né? Se essa embalagem tiver 100 ml ou mais, pode ser uma única embalagem, né? Ou até então completar essa medida. Também tem que observar naquela refeição que está sendo servido o lote desses alimentos embalados, né? Então, os copos de iogurte, se forem todos do mesmo lote, uma única amostra já seria suficiente. Mas se tiver mais lotes sendo distribuídos na mesma refeição, então teria que guardar uma de cada lote. Em relação à coleta, né? Quantas amostras em cada refeição? Sim. Cada refeição deve ter as suas amostras. Então, na escola, normalmente tem a refeição, né, pelo menos, né, a refeição da manhã e a refeição da tarde. Tem escolas que têm mais refeições por dia. Então, em cada refeição vai ser colhida a amostra de todos os pratos que compõem o cardápio daquela refeição, né, de forma individual e da mesma forma que o iogurte, todos os alimentos embalados individualmente na refeição tem que estar junto. Lembrando, né, que a orientação é sempre guardar quando 1/3 antes do término da distribuição, quando mais da metade das crianças já forem servidas, né, já tiverem sido servidas. Em relação ao freezer, para colocar a amostra, e se pode colocar junto com os outros alimentos, não precisa ter um equipamento exclusivo. E a nossa legislação estadual também, ela orienta também que pode ser em refrigeração. Então, a gente orienta que guardem dentro das embalagens próprias para isso, né? Mas dentro, às vezes, pode usar um pote também com tampa e guardar os saquinhos, né, de amostra daquela refeição. Então, deixa isso organizado, de preferência nas prateleiras superiores, e vai fazendo o controle, então, das 72 horas para descarte e colocar novas amostras de forma organizada e que possa estar, então, no mesmo equipamento com outros alimentos. As amostras, né, como foi falado, então, elas devem ser retiradas sempre, 100 gramas de cada alimento, ser armazenada sob refrigeração por, no mínimo, então, 72 horas. E as questões de ovos?
Quando se coloca o ovo para cozinhar e o ovo flutua, isso significa que não está bom para o consumo? E por quanto tempo eu posso guardar os ovos? E se o ovo congelado é bom para ser cozinhar ou não? Você consegue nos ajudar? Então, nós falamos bastante sobre ovos, né? Teve perguntas nesse sentido. Então, em relação ao ovo, quando ele flutua, realmente, nesse caso, a densidade dele está abaixo do normal, o que indica possivelmente que ele é um ovo muito velho ou que realmente ele esteja estragado. Então, ele vai flutuar, sim. E nesse caso, né, o ideal, o melhor seria desprezar, né? Observar realmente e desprezar. Em relação ao tempo para armazenar os ovos, tem que obedecer ao que está escrito na embalagem pelo fabricante, né? Então, sempre obedecer para qualquer validade, não só para os ovos, né? A recomendação do fabricante. E o ovo congelado, isso tem sido difundido na internet, né? De uma forma doméstica, se fazer para se retirar da casca e guardar por mais tempo ele congelado. Dentro do ambiente escolar, né, das cozinhas escolares e de todos os serviços de alimentação, restaurante, enfim, não é indicado fazer isso, né, e existe um risco muito grande de contaminação cruzada, que não se recomenda fazer dessa forma. E agora, direcionando então a resposta a questões relacionadas à desinfecção de vegetais. Pode-se usar o iodo ou água oxigenada para sanitizar as verduras? Então, hoje existem várias substâncias sendo divulgadas também na internet para fazer a higienização dos vegetais, pessoas que não querem usar o cloro, né? Mas a gente também tem que observar o que tem eficácia comprovada, e também o site do Ministério da Saúde, ele tem uma nota onde ele coloca a questão da tintura de iodo, ela até está mais relacionada à questão da retirada de agrotóxico, mas ela não tem também estudos, enfim, com análises laboratoriais que confirmem a eficácia dessa prática. E também o iodo, ele possui uma ação oxidante e pode oxidar não somente os resíduos dos agrotóxicos, mas também vitaminas, flavonoides e outros compostos que são benéficos, que estão na superfície dos alimentos e que podem também ter o seu conteúdo diminuído, né, nesse caso. A tintura de iodo, ela tem finalidade exclusivamente terapêutica, ela tem ação bactericida, mas hoje, caso opte, né, e no caso receba alimentos da agricultura convencional, não existe um produto que retira 100% dos resíduos de agrotóxico, né? Há alguns resíduos que ficam na superfície, eles já podem ser retirados apenas com água corrente, lavando, com auxílio de uma esponja ou de uma escovinha. A função bactericida, né, que elimina bactérias, fungos, vírus, enfim, se faz depois, então, como foi colocado no dia do curso, em imersão, então, no hipoclorito de sódio, que vai fazer, então, essa desinfecção, essa higienização completa dos alimentos com a ação do hipoclorito, do cloro. Em relação à água oxigenada, da mesma forma, né, existem fórmulas na internet, mas também nas escolas, as nutricionistas, quando vão comprar, elas devem comprar sempre produtos que sejam específicos para limpeza e desinfecção de alimentos e que tenham o registro, que são autorizados pela Anvisa, e tem muitos produtos hoje no mercado. E o de mais fácil uso que vocês vão encontrar nas escolas é o hipoclorito de sódio, que é 2 a 2,5%, que é a água sanitária. Lembrando que o hipoclorito, água sanitária, que tenha só hipoclorito, né, e água, que ela não tenha outros componentes ali dentro da sua embalagem, nem aromas e nem outros componentes químicos junto. E seguindo nos esclarecimentos, agora as questões elas são relacionadas ao congelamento e preparo. Eu posso acrescentar o sal na hora do cozimento dos legumes, Elô? Então, o sal, o ideal é sempre acrescentar ao final da etapa de cozimento. Então, quando o alimento já está quase cozido, eu coloco o sal. E lavar carnes pode proliferar bactérias? Então, não há necessidade, né, nem de lavar a carne, nem de aferventar as carnes antes do preparo.
né? Lembrando que as carnes, elas sempre devem ser servidas bem passadas, e o cozimento já vai ser o processo que vai fazer essa eliminação dos micro-organismos na carne, que são presentes na carne crua, né? E o lavar a carne, inclusive, ela aumenta o risco de contaminação microbiológica, porque ela vai aumentar a umidade, como foi comentado aquele dia no curso, né? A umidade alta, ela propicia, então, a proliferação de bactérias e outros micro-organismos. Então, não se deve nem lavar a carne e nem a ferventar, não tem necessidade de fazer isso. Qual é o modo mais adequado para o descongelamento dos alimentos? Então, segundo a nossa normativa estadual, né, o descongelamento ele deve ser efetuado sempre em condições de refrigeração. Retirar o produto com o tempo que ele possa ser descongelado em refrigeração. E em caso de alimentos que precisam ser retirados, né, com pressa e para ser usados imediatamente e estão congelados, então teria a opção de descongelar em forno micro-ondas. Seriam as duas formas permitidas hoje na nossa normativa estadual. E para retirar os alimentos da embalagem original e guardar em potes, como fazer quando não consta na embalagem a validade após aberto? Então, nesse caso, a validade vai ser a mesma da embalagem fechada. Então, quando o alimento ele tem uma modificação após aberto, o fabricante deve, por legislação, sempre indicar qual é essa validade. Então, aqueles produtos que trouxerem, que eles têm uma validade menor após aberto, vocês vão colocar na etiqueta como foi orientado. E aqueles que não trouxerem, então, é a mesma validade da embalagem fechada. Dando sequência às respostas das dúvidas dos participantes, a extensionista social Ana Lúcia Ribeiro responde para a gente. O que podemos complementar com orientações sobre o uso de EPIs pelos manipuladores de alimentos? Bem-vinda, Ana. Obrigada, Flávia. Então, vamos lá, vamos responder algumas dúvidas que ficaram sobre o uso dos uniformes. Uma das dúvidas que foi feita para que a gente fizesse a resposta é se nós vamos lavar o uniforme, por que a gente não pode sair com ele, né? Quando a gente sai da escola, por que nós não podemos sair com o nosso uniforme? A recomendação da nossa legislação é que o uso dos EPIs, o uso dos uniformes, seja somente restrito ao local de manipulação. No nosso local de manipulação, nós temos controle sobre o ambiente. Quando nós saímos com eles, nós não temos mais o controle do que pode estar sendo contaminado, né? Então, melhor a gente fazer sempre a troca, utilizar o uniforme somente dentro da escola, do ambiente escolar, e de preferência somente dentro da cozinha. Uma outra dúvida que trouxeram para a gente é que qual é a cor, né? Algumas escolas, algumas profissionais optam pelo preto. A legislação ela é bem clara quanto a isso. A cor dos uniformes de manipuladores de alimentos deve ser sempre uma cor clara. Ela não diz que é branco, que é rosa, que é verde, que é azul, que é amarelinho, mas ela sempre referenda uma cor clara. Como a gente já disse isso também no momento da nossa fala, durante a capacitação, isso facilita para que a gente perceba as sujidades. Uma outra dúvida foi quanto o vídeo que a gente passou, a pessoa colocou o jaleco sobre a camiseta, se isso é correto. Nas indústrias de alimentos, quando a gente tem um vestiário, quando a gente tem possibilidade de chuveiro, as pessoas vão chegar, vão se desfazer de toda a sua roupa e vão utilizar somente o uniforme. O uniforme fica restrito à indústria. Quando elas vão ao banheiro, precisa retirar tudo, colocar a sua roupa para depois ir ao banheiro. Nas escolas, muitas vezes a gente não tem todo esse aparato. Então, a recomendação, sim, é que você utilize o jaleco sobre a roupa que você vem, para que você possa fazer a saída, né, da cozinha, quando você vai ao banheiro, ao sanitário, você tira o jaleco e coloca
dentro de um armário ou num gancho, né, para poder fazer a saída ao banheiro. Lembrando sempre que o uso do uniforme é para proteção do alimento e não, nesse momento, do manipulador, né? Então, assim, estando sobre a roupa, não tem problema nenhum. E ainda, uma outra pergunta foi: quando é que a gente tem que trocar o nosso uniforme velho por um uniforme novo? Bom, não há nada na legislação que faça essa recomendação. O que vale aqui é o bom senso. Sempre que o nosso uniforme estiver em condições de uso, que ele possa, de fato, proteger o alimento e fazer a proteção quando for calçado, né, ou jaleco impermeável, que ele também faça a proteção do manipulador, está ok o uso. Não há um tempo limite para isso. E, por fim, dessas perguntas, uma outra questão que veio assim muito é: qual é o melhor tecido? O melhor tecido que a gente pode recomendar para uso de manipuladores de alimentos na parte da cozinha é o algodão. Ele não é um tecido tão inflamável quanto é o Oxford, e ele é um tecido que permite que a gente possa, que ele não vai vedar a nossa transpiração, né? Ele não vai fazer com que a gente sinta mais calor também. É um tecido leve, é fácil de usar, é fácil de lavar, então com certeza é o melhor tecido. Quanto a essa questão, Flávia, eu acho que respondendo a isso, a gente responde aos questionamentos que ficaram. E ainda, quais são os cuidados pessoais que devemos ter como manipuladores de alimentos, Ana? Vamos lá. Algumas perguntas duplicaram bastante e a gente foi colocando em blocos, né? Então, mas temos aqui alguns questionamentos ainda. Barba. Então, uma pergunta que vem, se a barba, se pode ser usada a barba, quando a barba está parada, né, pelos manipuladores de alimento. Então, vamos lá. Existem, inclusive, os aparadores de barba, que são tecidos, né, tipo uma máscara, que se coloca aqui no queixo, que deve cobrir todo o queixo quando a barba é tipo cavanhaque, né, ela deve cobrir, para que não caia nenhum pelo. Qual é o problema da barba? É o mesmo problema do cabelo. Podem ter micro-organismos que podem levar à contaminação do alimento. Então, se o manipulador de alimentos utiliza barba, a recomendação é que ele tire. Se ainda assim ele permanecer com a barba, ele deve usar sim o protetor da barba. Qual é a única exceção que é dada, inclusive, pela legislação, pela 216, né, pela RDC? Por motivos religiosos. Existem alguns cidadãos que eles podem fazer uso da barba, assim, a religião não permite que eles raspem a barba. Então, nesse caso, a orientação é que eles usem o protetor. Da mesma forma que cabelo, né? O cabelo deve ser preso e a barba deve ser bem protegida. Um outro questionamento sobre o manipulador, né, os cuidados pessoais que a gente tem, é sobre o crachá. Se a gente pode usar o crachá dentro da cozinha. O crachá é um acessório. Então, tudo que é considerado acessório não deve ser utilizado. E mais ainda, o crachá, como ele fica às vezes em cordão pendurado no pescoço, a gente corre o risco de enganchar em cabo de panela, a gente corre o risco de enganchar em uma batedeira, no braço do liquidificador. Então, ele pode ainda levar a situações de risco o manipulador de alimentos. Então, o crachá, ele deve ser utilizado no bolso ou abaixo da cintura, quando se for obrigatório o uso, senão você deixa para o lado de fora da cozinha, enquanto você estiver manipulando, não faça uso, quando você sair, então você coloca, né?
Teve um município que perguntou muito sobre o óculos, se o uso do óculos também é considerado um acessório. A rigor, sim, ele é um acessório, mas quando as pessoas têm necessidade de uso, vão precisar utilizar o óculos. Entre enxergar e não enxergar, vamos enxergar o que estamos fazendo. A recomendação é que você use aqueles cordões que impedem, se numa eventualidade de o óculos escorregar ou cair, que ele caia sobre o alimento. Então, existem uns cordões, que são os cordões de proteção, devem ficar presos junto com o cabelo, né? Então ele não pode ficar solto também, ele fica preso junto com o cabelo, junto com a touca, e aí você vai fazer o uso do óculos com segurança. Então, sim, ele é um acessório e sim, também ele deve ser utilizado quando a pessoa precisa fazer uso deste. E aí eu já emendo com a lente de contato, né? Se ela pode ser um perigo físico. Então, relembrando o que as meninas conversaram sobre os perigos químicos, físicos, né, e biológicos, a lente de contato, caso ela venha cair sobre um alimento, ela sim é um perigo físico. Mas é a mesma situação do óculos. Se a pessoa precisa utilizar, né, ela vai utilizar. Aqui, a recomendação de segurança é que ela utilize aqueles óculos de segurança, porque caso caia uma lente, ela não vai cair sobre o alimento. Vai ser um perigo físico, além da dificuldade da pessoa, né, e do prejuízo financeiro que é a perda de uma lente de contato. Então, a recomendação é que você faça a preferência pelo óculos, entre o óculos e a lente, mais fácil de controlar ainda é o óculos. Se você precisar utilizar o óculos, então existem os óculos de proteção, aqueles maiores, né, de acrílico, que ficam grandes, e caso, numa eventualidade de queda, a pessoa pode segurar, quando cair vai ficar ali. Temos ainda 2 perguntas no que se refere a esse contexto, que é o uso de perfumes. E aqui, assim, perfume, creme, batom, tudo que possa deixar a gente mais cheirosa, a gente deve evitar quando a gente vai para a cozinha, né? A gente sempre deve preferir qualquer desodorante, perfume, loção hidratante, durante o turno de trabalho, usar produtos sem fragrância alguma. Tá? Para que a fragrância não passe para o alimento. Existem alimentos que eles captam, né, os odores, e aí uma bolacha com gosto de creme de hidratante não vai ser agradável para ninguém, né? Então, não faça uso. E, por fim, o sabonete. Se o sabonete líquido ele precisa ser antisséptico ou somente o sabonete neutro. Se você não faz uso do sabonete antisséptico, o álcool 70, ele finaliza a higienização. Então, pode fazer uso sempre do sabonete neutro, vai fazer a higienização com sabonete neutro e faz a segunda etapa com o álcool 70 e aí você finaliza a tua higienização. Acho que para esse bloco são essas as perguntas, Flávia. Ainda temos aqui com relação ao regramento de acesso às cozinhas escolares. O que você pode ainda complementar do que já foi dito? Bom, isso é um tema bem recorrente em todas as capacitações que a gente faz com o público das escolas, né? Sejam com as merendeiras ou com as diretoras, ou enfim. Então, vamos lá. Quanto às auxiliares de serviços gerais, né, que atuam na limpeza, se elas seguem as mesmas condutas. Sim, elas vão seguir as mesmas condutas, elas não podem usar adornos, elas devem utilizar os sapatos de segurança, ele é obrigatório para todos os funcionários do setor de serviços gerais e de limpeza e de cozinha.
Eles não devem também utilizar perfume, maquiagem. Então, todas as recomendações que a gente faz para quem está dentro da cozinha, a gente faz também para as auxiliares de serviços gerais. Sempre lembrando, o foco são dois: segurança do alimento e a segurança do manipulador. E aí, quem é que entra na cozinha, né? Se é permitida a entrada de pessoas que não manipulam alimentos na cozinha. Então, vamos lá. Como regra geral, em local de manipulamento de alimentos, a entrada normalmente é restrita para os manipuladores. As pessoas que, porventura, necessitem entrar nesta área, elas precisam estar com a vestimenta adequada. Então, o entregador precisa entrar na cozinha? Ele precisa estar protegido. Ele não vai entrar de chinelo, ele não vai entrar sem touca, de preferência que ele utilize um jaleco. Então, assim, todo o aparato que nós utilizamos para a proteção do alimento, quem vai entrar na cozinha vai utilizar também. Foco é a segurança do alimento, que vai fazer lá na frente, né, a segurança da saúde de quem consome esse alimento. E aí, aqui vai uma dica, e já respondendo uma outra pergunta, né, se podem colocar na porta avisos. Sim, é muito comum a gente utilizar na porta das cozinhas e dos lugares de manipulação que somente é permitida a entrada para manipuladores de alimentos. Isso facilita, sempre que a gente usa uma linguagem clara, né, a gente facilita a comunicação. Às vezes as pessoas entram porque não sabem que não devem ou porque não devem entrar. Então, se vocês quiserem, façam uso dessa ferramenta, que é deixar um cartaz afixado. Está dentro, sim, do que a legislação preconiza e fica melhor, eu acho, a comunicação. Eu acho que são essas as perguntas que a gente tinha para responder no que diz respeito ao conteúdo que a gente trabalhou. Eu aproveito aqui para dizer, em nome da FECAM, da Undime, da EPAGRE, que essa capacitação ela foi feita em conjunto, né, com as prefeituras, com as nutris das prefeituras municipais e com os colegas da EPAGRE de cada município. Então, assim, se porventura ficou ainda alguma dúvida que a gente não conseguiu solucionar, procurem as nutris. Lembrando que existem muitas peculiaridades. As cozinhas, elas são muito diferentes entre si. Não só de uma região para outra, mas até no mesmo município nós temos cozinhas maiores, cozinhas menores, cozinhas com mais recurso, às vezes com um pouquinho menos. Cada cozinha é diferente. Procure a Nutri, não fique na dúvida. Sempre que você tiver qualquer dúvida, a Nutri do seu município com certeza estará disponível e disposta para auxiliá-los, né? Muito obrigada, Flávia. Eu acho que era isso. Obrigada, Ana. A gente agradece a todos que participaram dessa capacitação e encerramos com o desejo de termos contribuído com os esclarecimentos das principais dúvidas levantadas. Até a próxima!